Eu dava muito trabalho em casa, né? Então quando eu saí para tocar, ó, era uma paz para minha mãe. Eu fiz teatro também. Eu fiz muito tempo teatro. Então quando eu ia pro teatro, eu era uma paz, né? Coitado, tinha muito trabalho comigo quando eu era criança. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. E eu sei que você sabe, quase sem querer, que eu vejo mesmo que você. Eu sou Samuca Luna, sou psicólogo e cantor. E as pessoas sempre me falavam que, olha, você tem que cantar porque sua voz parece com a do Renato e tal. Mas eu sempre fui realmente muito contrário a isso, por não querer que as pessoas achassem que eu estava imitando o Renato. E até que eu tinha tanto material sobre o Renato Russo que eu precisava levar isso para o palco, para contar para as pessoas. Então aí eu deixei essa bobagem de lado, pelo fato de me parecer com o Renato, e comecei a mostrar para as pessoas que o meu trabalho é um trabalho totalmente diferente do que o Renato. E sempre bato nessa tecla, não sou um cover. Eu canto as músicas do Renato, eu homenageio o Renato. Eu comecei a tocar quando eu era criança ainda, acho que com 11 anos, meu pai me deu as primeiras aulas, né, para violão, aprender a casa, que eu acho que todo mundo aprende a casa. Era uma casa muito engraçada. Eu sou de Caruaru, eu moro no Recife, mas eu sou caruaruense, e lá a gente teve um movimento de rock muito importante para a região toda, né? Assim, no final da década de 90, surgiram muitas bandas boas, e acho que minha banda estava nesse meio aí também, espero que nós tocávamos pop. Eu fui uma criança muito hiperativa e ansiosa, enfim, a música me ajudou muito a melhorar, né, esses aspectos todos que estavam ligados a essas minhas deficiências, vamos dizer assim. Eu tenho vários projetos musicais. Um deles se chama Musicalizando, que é um projeto que eu tenho muito orgulho, que são aulas de música para as crianças. São aulas gratuitas que tem na internet. Ele basicamente são aulas onde as escolas ou os pais assistem às aulas com seus filhos e depois elas fazem uma atividade no livro. Quando o Renato Russo morreu, eu lembro, e eu não conhecia o Renato. Eu usava um programinha de computador chamado Mirk, que era o Facebook da época, era o que a gente tinha. Eu tinha 13 anos. Quando o Renato morreu, as pessoas começaram a falar lá no nosso grupo, o Russo morreu. Eu juro que eu pensei que era o Russo da Xuxa. E aí, nesse dia, eu fui pesquisar, eu fui ver quem era Renato Russo e fui aos poucos me apaixonando pelo Renato. Quando eu me formei em psicologia, a minha monografia foi um estudo para entender como os compositores transformam dor em música. E isso me levou a pesquisar muito, bem mais a fundo, o Renato Russo. Eu sempre me preocupo em dizer para as pessoas, olha, o show não é cover. Por quê? O cover, ele espera que sentar e ver tudo como a Legião fez. E a minha proposta é exatamente o contrário. Por exemplo, eu toco algumas músicas da Legião com um ukulele, esse instrumento havaiano. Isso é algo totalmente diferente. Então o funk tem a mente aberta, que busca algo mais, que busca a intimidade do Renato. Esse fã, ele está comigo. A primeira apresentação que eu fiz do Cronosor foi em Garanhuns. E eu fiz lá quase como uma experiência. Eu já passei por todo o país, quase 150 cidades e 6 países. E todas essas cidades e esses países somente com a força do público, né? Sem apoio de grandes empresas ou Lei Rouanet, por exemplo. E consegui isso que eu acho que é muito importante para um artista poder ser independente. Eu digo sempre que o Cronovisor ele é um show-espetáculo. Por quê? Ele tem elementos do show, onde eu toco normalmente as canções, fazendo versões, e o espetáculo onde eu incluo poesias, onde eu incluo histórias, né, e algumas encenações às vezes. Então, o Cronovisor é uma experiência sensorial, musical e visual, convidando as pessoas a uma volta nos seus próprios sentimentos, uma volta ao passado.
E aí essa ideia pegou. Então eu tive esses três cronovisores, né, que eu falei para vocês, e um quarto cronovisor que é o Samuca e Thier, que conta com a participação da cantora Thier, onde eu faço o começo do show, eu canto algumas canções da Legião e do Renato. A Thier entra, canta algumas canções da Cássia Eller, que foram gravados pela Cássia e também pela Legião. Renato Russo, ele era um cara genial, escrevendo. Eu procuro muito diferenciar o Renato pessoa, porque a pessoa do Renato não era genial, entendam o que eu vou dizer. Ele era um gênio escrevendo, mas ele mesmo ele disse isso, que ele não conseguiu ser um artista. Por quê? Porque ele teve muitos problemas de drogas, ele não gostava de estar no palco ao vivo, cantando. Então, a gente precisa separar um pouco isso. A genialidade do Renato, escrevendo, de um cara absolutamente normal, que teve diversos problemas pessoais. Pouca gente sabe também, mas o Renato tem uma conexão com o Recife. Porque a família materna do Recife, da famosa Dona Carminha, que é a mãe do Renato, a Dona Carminha é do Recife. E eu brinco dizendo que eu acho que é por isso que ele é tão bom. Que juntou esse sangue nordestino da mãe, misturou tudo e fez esse cara poeticamente genial, que era o Renato Russo. O que mudou bastante minha forma de ver a depressão. Eu estudei bastante sobre o Renato, como a depressão realmente machucou o Renato, né? Feriu o Renato. A ponto de, como a mãe dele falou, o Renato se entregar e não querer lutar pela vida, né? Eu tento ver sempre algo melhor e positivo, não é? A partir dessa experiência que eu tive e que eu tenho com Renato Russo e suas canções. Essa canção, ela ia sendo instrumental. Tava tudo prontinho, sem letra. E de repente o Renato chegou no estúdio e disse: "Não, eu fiz uma letra para essa música". E foi logo após ele tentar suicídio. Quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade. Se alguém levasse embora até o que eu não tinha